Evangelho de João, no capítulo 4. Esse capítulo, ele tem um dos versículos que eu mais gosto de recitar, porque traz uma verdade poderosa. Eu não vou falar sobre esse versículo, mas eu queria destacar o versículo 34, quando os discípulos chegam para Jesus e tinham ido na cidade atrás de comida, e eles tentaram fazer que Jesus comesse. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Então, eu me identifico muito com esse versículo de João 4, 34. Mas eu quero falar aqui hoje sobre 3 princípios que nós encontramos aqui no início do capítulo 4, que levou Jesus a uma conquista extraordinária. Então, muitas vezes a gente quer ter uma conquista extraordinária. E aqui nós encontramos 3 princípios, porque esse texto fala que Jesus, após essa mulher samaritana ter o encontro com Jesus, ela se tornou uma grande missionária, uma mulher que vivia fugindo das pessoas, porque ela estava buscando água ali na fonte de Jacó por volta do meio-dia. Não é o horário normal para uma pessoa buscar água na fonte, no poço, na cacimba, no rio, ou de manhã, ou no finalzinho da tarde. Mas ela estava tão frustrada, tão decepcionada, estava com a vida tão destruída emocionalmente e em outras áreas, que ela procurou esse horário para buscar água ali. E justamente nesse horário Jesus aparece a essa mulher, e após Jesus ter evangelizado, essa mulher que antes fugia das pessoas, ela agora vai ao encontro das pessoas na cidade, e ela fala de Jesus, e todo o texto vai dizer lá no versículo 30, que todos saíram da cidade para ir ter com Jesus. Então, houve uma conquista muito grande aqui, como algo extraordinário que aconteceu na fonte de Jacó, quando Jesus teve aqui esse encontro com essa mulher. Então, eu encontro 3 princípios aqui para nós termos uma conquista extraordinária. A primeira está no capítulo 4, versículo 3, e o texto diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, primeiro princípio para a gente ter uma conquista extraordinária é deixar o lugar onde a gente está. Não adianta a gente ficar só no desejo de realizar algo. Não adianta a gente ficar só no desejo de querer conquistar algo. Ah, se eu for até lá, se eu estiver naquele lugar, se eu for naquela empresa, se eu estiver naquele ministério, se eu for naquela cidade, se eu falar com fulano de tal, se eu for até naquele local, eu acho que isso vai acontecer. Então, há muitas pessoas que elas vivem no desejo, mas elas não saem de onde elas estão, por várias razões. Talvez pela zona de conforto, né? Muitas vezes a zona de conforto nos prende no lugar. Deixar algo nunca é fácil. Deixar um lugar, deixar um trabalho, mudar para outro trabalho, deixar uma cidade, ir para outra cidade, deixar aquilo que a gente já conquistou para começar algo novo, nunca é fácil. Mas Jesus, ele deixou uma região, a Judéia era uma região, e ele foi para ali de maneira intencional, porque eu entendo que tudo que Deus faz é intencional. Não existe casualidade, não existe uma casa, não, aconteceu de maneira acidental, não existe coisas acidentais com Deus. Esse encontro de Jesus com essa mulher, essa transformação dessa mulher por Jesus, essa cidade que veio toda através dessa mulher para Jesus, isso não foi acidental. Então, Jesus já havia estabelecido isso, já havia programado essa ida até a fonte de Jacó. Então, ele decide sair de onde ele está, daquele lugar, geograficamente, da região
da Judéia. E então ele decide ir para a Galileia. Então, o primeiro princípio para a gente alcançar o extraordinário é nós deixarmos o lugar onde nós estamos, sairmos de onde nós estamos. Às vezes, não é necessário uma saída geográfica, mas uma saída aqui na mente, uma mudança aqui na mente, uma saída de alguma ideia, uma mudança aqui de alguma coisa que a gente tem aqui na mente, alguma coisa que a gente às vezes faz sempre a mesma coisa, então é deixar alguma coisa para trás. Jesus deixou a Judéia e ele foi para a Galileia. Então, que hoje você precisa, que nós precisamos deixar hoje para alcançar o extraordinário? O que nós precisamos deixar para trás? Que passos hoje para onde nós precisamos ou precisaríamos ir agora? O que precisaríamos fazer? O que é preciso que a gente faça? Então, Jesus ele sai da Judéia. Segundo, no versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu gosto muito quando eu encontro essa palavra na Bíblia, a palavra necessário, porque existe coisas que são boas, mas elas não são necessárias. Jesus não procurava aquilo que era bom. Jesus procurava fazer aquilo que era necessário. Então, tem muitas coisas que são boas, mas elas não vão cooperar nas nossas vidas. Jesus ele não procurava coisas boas, ele procurava coisas necessárias. O texto diz que era necessário atravessar a província. O texto não diz que era bom atravessar a província, porque é a província ou cidade dos samaritanos. Então, Jesus era um judeu. E os judeus, como mesmo o texto vai falar, a mulher samaritana ela ficou surpresa, os judeus não se davam com os samaritanos, porque há 722 anos, mais ou menos, antes de Cristo, o império da Síria, ele, em uma das batalhas contra o reino do norte, ele levou a maioria dos judeus para vários países e ficou ali um povo. E o reino da Síria trouxe os seus povos, os gentios, para habitar ali. E aí começou a haver uma miscigenação, o povo se tornou mestiço, judeu, eles perderam a linhagem pura. Então, houve ali, foi denominado os samaritanos, que é esse povo misturado, judeu com gentios. Então, os judeus ortodoxos, então, eles passaram a ter uma aversão pelos samaritanos. É como dizer assim, pai, tu nem crente é, né? Tu nem crente é, tu fala assim meio crente, fala assim meio... Então, eles passaram a ter uma aversão pelos samaritanos, dizendo que eles eram um povo endemoniado, um povo sem Deus. Então, passou a haver aquela rivalidade. Então, os judeus, quando eles queriam ir quando eles queriam ir para a Galileia, então eles não passavam no meio de Samaria, que era o caminho mais curto. O caminho mais curto era esse aqui. Mas eles não queriam passar, não passavam os judeus por ali, justamente por causa dos samaritanos. Então, eles preferiam cruzar o Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão, porque não era bom para eles, né? Eles, talvez, poxa, até gente, eles se achavam muito acima da média e dizer assim, a gente vai passar ali no meio daquele povo, eles não são dignos da nossa presença. Então, os judeus tinham essa elevação, eles se achavam o único povo, né? E às vezes tem pessoas nem crentes, né, cristãos que se acham, né, os melhores, os únicos. Não, a nossa denominação é a única, né? Eu pertenço à melhor, a denominação, que é a primeira, ou a tal, a mais importante, aquela que veio para o Brasil. Assim, às vezes a gente escuta alguma coisa
nesse sentido. Aí Jesus, que é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, sendo o maior, Jesus, ele disse, eu vou para Galileia, mas eu vou passar, não porque seja bom, mas é necessário. É necessário, então eu vou. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que dizer, não é bom, mas é necessário, então eu vou lá. É necessário. Então, se todos nós que seguimos a Jesus aplicasse esse princípio de fazer o que é necessário, não o que é bom, nós teríamos uma vida, um cristianismo melhor para o mundo. O mundo veria a gente de outra forma, porque a gente deixaria de focar no que é bom e a gente estaria focando no que é necessário. Então, tem coisas que o mundo joga para a igreja, joga para o crente, parece bom, né? O diabo mesmo chegou para Jesus certa vez, Jesus estava com 40 dias ali no deserto e trouxe pão, era bom, mas não era necessário. O pão era bom para ele naquele momento, mas não era necessário. Então, tem coisas que são boas, mas não são necessárias. Então, se fizermos esse julgamento entre o que é bom e o que é necessário e optarmos pelo necessário, o nome de Deus ele vai ser glorificado mais nas nossas vidas. Jesus, ele fez aquilo que era necessário. Então, se a gente quer ter uma conquista extraordinária, então a gente vai ter que fazer o que é necessário. Se procurarmos por aquilo que é bom, a gente pode perder essa abertura, essa oportunidade que Deus nos dá de termos essa conquista extraordinária. Então, que Deus nos dê a graça, o discernimento, nos dê um espírito de ousadia para fazermos aquilo que é necessário na nossa vida. Né? Tem tanta coisa que é necessário que seja feita, né? Tantas coisas, às vezes uma conversa pendente com uma pessoa, né? É necessário que às vezes a gente vá até aquela pessoa, procure alguém, repare uma falta, tenha uma conversa mais clara, olho no olho, é necessário, alguma coisa que às vezes já está demorando, está se arrastando aí, não, depois eu vou lá e falo, alguma coisa que precisa ser consertada, às vezes dentro de casa, é necessário que seja consertado logo, né? Uma parede, um encanamento, algum conserto dentro de casa, um conserto com o irmão, um conserto no relacionamento, um conserto com outro líder da igreja. Mas é necessário, eu vou logo lá, vou consertar logo esse negócio aqui, porque não é porque eu vou lá porque é bom, mas é necessário. Então, que Deus nos dê na graça de sabermos o que é necessário a gente fazer agora. Agora, o que precisa ser feito agora no nome de Cristo Jesus. E o terceiro ponto, no versículo 7, diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ora, judeu não falava com judeu, o sexo masculino. O judeu falava com uma mulher, mas isso aí nem se passava na mente deles que houvesse esse diálogo e que houvesse essa iniciativa. Poxa, Jesus nos dá uma lição aqui de grandeza, de humildade. Né? Ele, sendo maior, ele se fez menor. Sendo judeu, que já era o povo, né, ali que ele se achava o povo principal, o povo de Deus, e Jesus, sendo Deus, ele se diminui e para evangelizar aquela mulher, para criar um diálogo, uma oportunidade de evangelismo, Jesus, então, ele tem uma atitude de humildade. Ele se diminui. Então, às vezes, é necessário também a gente ter essa atitude de humildade. A gente vai começar algo na vida, eu tomo muito essa palavra para mim nesses dias, porque a gente está indo plantar uma igreja. Geralmente, quando a gente vai plantar a igreja, a gente já pensa logo no salão, a gente já pensa ali num local estratégico, numa boa avenida, já no salão, com algumas cadeiras,
com a caixa de som, microfone, a gente já pensa ali no programa de rádio, a gente já quer iniciar, às vezes, grande. Mas Jesus inicia pequeno. Então, que Deus nos dê essa graça também para conquistarmos o extraordinário e a gente comece pequeno, a gente comece por baixo, a gente tem atitude de humildade, porque quando nós nos diminuímos, nós permitimos que Jesus apareça na nossa vida. Eu sempre gosto de trazer aquele dia que Jesus chegou de barco e Jairo estava desesperado, era um dos principais da sinagoga, estava com a sua filha morrendo, era um homem importante, muito conceituado, mas diante daquela situação, vendo que a sua filha poderia morrer, o texto diz que Jairo, na hora que Jesus desce do barco, Jairo chega até Jesus e ele se prostra aos seus pés. Quando ele baixou ali, as pessoas deixaram de ver Jairo e viram a Cristo Jesus. Que possamos também ter essa atitude de humildade na nossa vida, no nosso falar, no nosso andar, nas nossas decisões, naquilo que a gente for realizar, e possamos ter a iniciativa de nos diminuir, de nos rebaixar, de ser humildes, para que Cristo ele apareça na nossa vida. Então, esse texto, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, é uma mensagem que eu já tenho ela guardada comigo aqui, e é uma mensagem que ela está sempre viva dentro do meu coração, né? Uma palavra que ela vai ser aplicada agora na minha vida, agora na implantação da igreja presbiteriana. Estou deixando Teresina, né? Deixando a capital para ir para uma cidade do interior, 10 vezes menor do que a capital, ou talvez mais de 10 vezes menor, deixando aqui um lugar que certamente humanamente seria melhor, né? Mas a gente está indo fazer aquilo que é necessário. E se fosse para ir para Amazonas, se fosse para ir para Cabo Verde, como eu já disse, até aqui para o pastor, meu presidente, disse para o presidente de missões, ele perguntou se eu iria, disse para o pastor Samuel aí em Serra Talhada, eu digo, olha, se um dia Deus me chamar para a África, para Cabo Verde, eu sou um devedor a Cristo. 20 anos que eu estou caminhando com Cristo, aquilo que Jesus fez na minha vida, um homem que, como eu, bebia 15 dias direto, passava, às vezes, 15 dias sem dar notícia, já tive acidente de carro, já tive... Quer dizer, a minha história de bebida, de droga no passado era 4, 5 mulheres ao mesmo tempo. Então, eu não tenho que dizer não para Deus, aquilo que Deus me pedia a minha vida. Onde Ele me enviar, onde Ele me chamar através de um líder, seja para a cidade, como fez Filipe lá em Atos capítulo 8, que Filipe foi para a cidade, para Samaria, depois foi lá para o deserto, porque tinha lá um oficial de Candãs, da rainha que estava ali, ele foi lá para evangelizar sozinho, aquele homem. Ele saiu. No momento ele estava ali, você pode ler Atos 8, que ele estava ali, a cidade toda, foi muitos milagres, muitas pessoas vieram para Jesus, depois o Espírito Santo disse, vai lá para aquela cidade, lá no sul. Vai passar uma pessoa lá, e ele vai de carro e tu vai a pé. Tu ainda, quando ele está de carro, tu vai a pé, então tu é que tem que acompanhar ele e evangelizar ele correndo. Vai, olha a missão. E ali ele foi. Então, o nosso coração ele está rendido a Cristo Jesus, né? Ele é o nosso Kyrios. Kyrios, a palavra Senhor significa dono da minha vida, dono do meu coração. Foi o que Saulo de Tarso ele disse ali para Jesus: que farei, Senhor? Era uma palavra que era usada para o Senhor dos escravos, Kyrios, dono da minha vida, dono do meu coração. Então, meus amados, muito obrigado aí pelo convite, obrigado, Henrique, aí pelo convite,